Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Ariane Melo, pra quem não me conhece, eu sou a pessoa aqui da vida, a personagem Creus aqui do canal. Mas nem só de graça a gente vive, e eu vim falar um pouquinho com vocês a respeito de certos assuntos, mas hoje eu quero me dirigir aos meus colegas de profissão, aos psicólogos. Recentemente nós tivemos, as eleições do CRP, dos CRPs, e o que muito me espantou foi o grande número de chapas com o nome de renovação, fortalecimento, reestruturação, seja lá que nome tenha sido dado, mas buscando, fomentando aí uma mudança de estrutura na psicologia, seja lá de qual lado veio. A gente percebe que todo mundo está querendo mudar a psicologia em si. Mas por que tá todo mundo com esse sentimento de mudança? Porque se você tem um sentimento de mudança, é que anteriormente alguma coisa estava errada. E o que podia estar errado na psicologia ou com os psicólogos em si? Vamos falar um pouquinho da história da psicologia no Brasil. Então a psicologia ela só foi consolidada como profissão no Brasil a partir de 1962. E dali pra frente a gente sabe que não foi uma coisa muito fácil, porque nós tivemos a repressão durante muito tempo, impedindo a liberdade de expressão, que ficaria totalmente, vai totalmente contra o princípio da psicologia. Mas ainda assim, desde lá, a psicologia até hoje engatinha, até hoje ela patina, na verdade. E isso é culpa, em parte, aliás, quase tudo, de nós mesmos psicólogos, tá? Por quê? Porque a gente tem visto muita coisa errada acontecer com a nossa profissão e não tem feito nada, não tem falado nada, simplesmente fica quieto. Nós somos conhecidos por ser uma classe muito desunida, e efetivamente nós somos, tanto que o CRP ele não proporciona programas efetivos de desmitificação da psicologia, como um programa de prevenção de saúde mental que realmente atinja a população e que tire de cima da psicologia alguns estigmas, como só doido que vai no consultório, só gente louca que precisa ir na terapia, eu não preciso de terapia. Quantas vezes você já não ouviu assim, eu não preciso de terapia, eu preciso de um amigo, eu não preciso de terapeuta, eu preciso de um namorado, eu não preciso de terapia, eu preciso de dinheiro. São coisas que pra nós, psicólogos, dói demais, Pra quem conhece a essência da psicologia e a necessidade, isso dói pra caramba, E a responsabilidade é nossa. Vou começar falando por uma coisa muito simples que atinge a maioria dos psicólogos. A gente sempre fala para os nossos pacientes que eles devem se aceitar do jeito que eles são. Mas a partir do momento que chega um psicólogo com piercing, chega um psicólogo que fala de um jeito diferente, chega um psicólogo que é mais cheinho, no meu caso eu sou mais cheinha, uso piercing, tenho tatuagem, a psicóloga que tem cabelo azul, a psicóloga que se veste de hippie, existe a discriminação. É normal que exista discriminação na população, mas dentro da nossa classe isso deveria ser quase inexistente, Apesar da gente saber das nossas condições humanas, nós trabalhamos para isso, nós trabalhamos com isso. Então, como eu posso exigir do meu cliente, passar para o meu paciente que ele deve aceitar a si mesmo se eu não aceito o próximo? Isso é muito contraditório. Outra coisa que tem feito a população se afastar dos psicólogos é a elitização que tem sido feita em cima de tudo isso. Então, o psicólogo ele tem que estar sempre na estica, sempre de gravatinha. A roupa não pode ser esportiva, a roupa tem que ser X, Y ou Z. Eu pego e moldo esse profissional a uma ilusão para a população. Isso não deve acontecer. O psicólogo deve ser e se vestir e estar como é, e mostrar por que ele está ali, do que aqui ele veio, e a parte teórica deveria sobrepor tudo isso. Não faz sentido você exigir tudo isso de um psicólogo. Exigir que o escritório dele, logo após recém-formado, seja maravilhoso, tenha filete de ouro na mesa. Exigir que ele cobre mais caro uma consulta. A gente sabe que o papel da psicologia também é social
E se você cobra 300, 400 reais uma consulta, você afasta o seu cliente sim. Quem tem possibilidade no nosso país, hoje em dia, de pagar uma consulta de 300, 400 reais, 200 reais? Você tem que ser flexível nesse contexto. É lógico que você recebe, é lógico que você tem que ganhar. Mas nem todo paciente tem a possibilidade de pagar. E aí você fica naquele impasse, eu vou abrir 400 mil vagas gratuitas? Ou eu vou deixar de atender o paciente? Tem alguns psicólogos que são mais restritos e só querem receber exatamente aquele valor. Sejam flexíveis, meus queridos. A gente faz isso não só em prol do dinheiro, a gente faz isso em prol da sociedade. Vamos relembrar isso das nossas aulas da faculdade e trazer isso para a nossa vida. Então, não é uma profissão elitista. A gente precisa descer do pedestal, precisa pensar um pouco mais no outro e menos em si mesmo. Outra coisa que tem sido feita, milhares de pseudociências conjuntas com a psicologia, isso confunde o paciente. Milhares de abordagens e teorias e não sei o que, não sei o que lá. Muitas delas nem são reconhecidas pelo Conselho de Psicologia, e se não é reconhecido, não deve ser aplicado, é vetado ao psicólogo, é crime para o psicólogo, é contra o nosso código de ética. Mas nada tem sido feito. Eu mesma já denunciei diversos profissionais que exercem pseudociências em conjunto da psicologia, né? Por enquanto nenhuma posição foi tomada ainda, mas eu espero que seja resolvido de uma forma satisfatória. Então assim, quem é o psicólogo? O psicólogo é aquele que estuda psicologia e é portador do diploma de psicologia. Isso está no artigo 13 do nosso Código de Ética. Então, qualquer outro profissional que não tenha o diploma, fica vetado o exercício da psicologia. Se você está em formação, se você não é psicólogo, você não pode atender. É fato, ok? E aí, o que me espantou é que eu conversando com alguns colegas de profissão, eu descobri que muitos deles não sabiam que haviam algumas funções privativas do psicólogo, que são privativas da nossa função, que só nós psicólogos podemos fazer. Então, eu vou ler para vocês as funções privativas do psicólogo, que é o diagnóstico psicológico, a orientação e seleção de profissional, a orientação psicopedagógica e soluções de problemas de ajustamento. Então, o que acontece? Você tem a sua função, você tem direitos e você tem deveres, use-os com cautela pelo Código de Ética. Todo profissional deve ler o Código de Ética de cabo a rabo e seguir exatamente o que tem ali. Caso contrário, não seria necessário CFP, CRP, não seria necessário nada. Concorda? Nenhum órgão regulamentador, já que vai ser tudo no modo aleatório. Então, o que acontece? Outra coisa que fica vedado ao psicólogo é induzir religião. Então, eu não posso ser um psicólogo que introduz a religião como forma de tratamento. Isso é errado, está contra o Código de Ética, é vetado ao psicólogo. Eu não posso ser uma psicóloga cristã, uma psicóloga umbandista, uma psicóloga candombleira, uma psicóloga satanista. Não existe, tá? A psicologia é laica, aceita todos, ok? Então, e outras coisas que têm sido embutidas dentro da psicologia. Isso vai gerar um puta bafafá, mas eu quero a opinião de vocês sobre isso. A própria psicanálise. A psicanálise, ela não é reconhecida como profissão aqui no nosso país. Apesar de reconhecida como prática da psicologia, ela não é reconhecida como profissão. Então, por quê? Porque ela não é uma ciência, tá? Outra coisa, por exemplo, é aquela confusão de psicoterapia. Quem pode fazer a psicoterapia? Tem psicoterapeuta acupunturista, tem psicoterapeuta massoterapeuta, tem psicoterapeuta que faz Tai Chi Chuan, Jing Chun, Chan Chan, sei lá o que ele faz. Não pode. Se não é reconhecido no rol de especialidades da psicologia, não pode ser exercido. Isso é fato. Então, a psicoterapia, ela pode ser aplicada somente pelo psicólogo ou pelo psiquiatra. Por quê? Porque só cabe ao psicólogo e ao psiquiatra a função de diagnosticar
problemas de ajustamento ou transtornos psicológicos. Então, como você vai falar assim, eu vou tratar um problema psicológico que a pessoa tem, se você não sabe se você não sabe diagnosticar, você não foi treinado para isso, você não tem essa formação. Então, esquece, não existe psicoterapeuta X, psicoterapeuta é psicólogo ou psicoterapeuta é um psiquiatra, ok? O que mais? Em relação a coaching, muito bem, olha, chegou. O CFP emitiu uma nota agora, dia 9 de agosto, a respeito de coaching. E logo no enunciado, ele diz que o coaching não é uma especialidade da psicologia. E você tem ali muitos profissionais que têm usado o coaching como forma de promoção de si mesmo, tá? Não da psicologia. O coaching como forma de promoção, e nós temos coachings que não são formados em psicologia e dizem que resolvem problemas de ajustamento. Então eles vão fazer um coaching para ajudar no seu casamento, ajudar na sua vida, na sua melhora, sei lá, no seu trabalho. Não, isso não existe, está errado. Está errado, é vetado. Você pode ser coaching e exercer como coaching, mas não dizer que é um psicólogo coaching, ok? Ou coaching psicólogo, que seja. Então, isso fere o código de ética, vai contra o nosso código de ética, porque no artigo 2º diz o seguinte: ao psicólogo é vedado prestar serviços ou vincular o título de psicólogo a serviços de atendimento psicológico cujos procedimentos, técnicas e meios não estejam regulamentados ou sejam reconhecidos pela profissão. O coaching, neste caso, não é. Então, meus colegas, nós temos que olhar para a psicologia com muito mais cuidado. A gente tem que averiguar tudo isso que está acontecendo, colocar a nossa voz, botar em prática aquilo que nos cabe. Aconteceu algo errado? Denuncie. Não fique calado, não fique quieto, conheça seus direitos, conheça seus deveres, se não por você, pelo seu paciente, pelo público com qual você trabalha. Isso confunde o seu público, confunde o seu paciente, confunde a sociedade. E uma sociedade que não tem prevenção e promoção de saúde mental é uma sociedade passível de ser doente. E aí o que acontece com isso tudo? Cresce o número de casos de suicídio, cresce o número de depressivos, cresce o número de transtornos e afastamentos de trabalho e rotina diária. Isso tudo está acontecendo na nossa sociedade? Sim. Por quê? Tá aí. Todo vídeo tá aí para explicar o porquê isso tem acontecido na sociedade, na nossa sociedade atual. E aí, a gente vai ficar quieto? A gente vai aceitar mais uma vez? Vai deixar acontecer? A gente vai deixar pra ir só pra ganhar dinheiro? Só pra... sei lá. O que a gente vai fazer? Essa é a minha pergunta pra vocês, meus colegas. O que a gente vai fazer quanto a isso? Certo? Inclusive aos novos dirigentes do Conselho regionais e provavelmente do Conselho Federal. O que vai acontecer? Vai ficar desse jeito? Só isso, tá bom? E eu espero que nós possamos crescer bastante. Eu aguardo a opinião de vocês, quero muito saber o que vocês pensam sobre tudo isso que eu acabei declamando aí. Mas são coisas que estavam engasgadas, sabe? Além disso, eu conheço muitos profissionais que estão há anos na profissão e não fazem uma especialização, não buscam um novo conhecimento, ficam ali estagnados, né? Comprometendo a técnica dele, comprometendo os pacientes dele. Mas eles acham que isso tá super certo, porque afinal eles são psicólogos de renome, eles são psicólogos que estão já aí na estrada faz muito tempo. Quem é você para falar assim com eles? Meu bem, vamos acordar, a gente sabe que a psicologia não é bem isso, né? Então volta pra cadeira da faculdade, tenha a humildade de voltar pra cadeira da faculdade e estudar mais um pouco. Esse é o ponto. Tá faltando humildade na psicologia, tá? Então é isso, gente. Um grande beijo pra vocês, aguardo as opiniões. Até mais.